aqui no botãozinho de inscritos, ativa o sininho da notificação para o YouTube entender que você quer receber os próximos vídeos e assim você ficar cada vez mais próximo da conquista do seu novo imóvel. Vou confiar que você já se inscreveu, hein? Já se inscreveu? Dito isso, então, bora lá pro vídeo. Que todo mundo gosta de pagar mais barato em um bem, isso é claro. Quando a gente coloca ainda num imóvel, que é um bem de um valor maior, melhor ainda. E aí fica a minha pergunta para você. Se já existe uma modalidade onde você consegue parcelar a compra do teu imóvel sem juros, por que ainda existe financiamento bancário? Por que as pessoas ainda optam por comprar seus imóveis pagando uma taxa de 8, 9, 10% ao ano em prazos a perder de vista? Por quê? Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar 11 motivos pelo qual você deve conhecer essa modalidade maravilhosa, onde você consegue comprar seu imóvel parcelado sem juros. Vamos lá? Vamos contar um pouquinho da história dessa modalidade. Pasmem, essa modalidade já existe há 60 anos. 60 anos. Sim, ela foi criada em 1961. Essa modalidade, ela foi criada exclusivamente lá na época, né, lá atrás, porque na época tinha muitas montadoras de automóveis vindo para o Brasil, né, e tinha poucas linhas de crédito que atendiam a população. Então, às vezes você queria ali comprar o seu automóvel, porém não tinha o valor à vista e também não tinha linha de crédito com o banco. Então, lá em Brasília, as pessoas pensaram: se estão vindo carros para o Brasil e a gente quer comprar esses carros, né? A gente quer adquirir esses veículos, como a gente poderia fazer? Então, essas pessoas tiveram essa ideia de se juntar em um grupo onde você pagava a parcela, já que elas mesmas estavam colocando aquele valor, não tinha juros nenhum, né? Porque afinal elas não estavam emprestando dinheiro de nenhum banco. E sim, conseguiriam, mediante uma programação entre elas, adquirir seus imóveis, adquirir seus automóveis. Então foi aí que surgiu o consórcio! Sim, essa maravilha é uma criação 100% brasileira e surgiu da necessidade de você adquirir um bem de uma maneira mais inteligente, programada e sem juros. Então o consórcio já está aí no mundo, né, aqui para nós brasileiros e também aí para outros países, que o pessoal aí do exterior já investe aqui no Brasil através de consórcio há 60 anos. Então é uma modalidade sem juros, com uma excelente programação e também você pode aí ter mais flexibilidade na aquisição do bem. Antigamente, quando a gente está contando essa história, era só para automóveis, mas hoje em dia, né, o pessoal percebeu, nossa, que maravilha a gente poder comprar qualquer bem sem juros, né, com a programação. Então foi feito também para outras modalidades, que é a que a gente vai falar mais aqui hoje, que é a modalidade que a gente ama, compra de imóveis. Então sim, você pode comprar o seu imóvel sem nenhum juros. Você faz essa compra inteligente. Eu vou falar para você 11 motivos pelo qual você deveria ter um consórcio de imóvel para chamar de seu. Então vamos lá? Então, para a gente resumir um pouquinho de como funciona essa modalidade na prática atual, um grupo de consórcio para imóvel é um grupo de pessoas que tem como objetivo final adquirir um imóvel, seja ele uma casa, um apartamento, um terreno, comprar um terreno em construção, reforma, tudo, bens comerciais, imóvel comercial. Então, tudo que é voltado para o ramo imobiliário, você consegue adquirir através do consórcio. Então, esse grupo de pessoas, eles se unem em um grupo e esse grupo gera ali um caixa que vem dos pagamentos mensais e das antecipações de parcela. E esse caixa do grupo, ele libera mensalmente créditos para aquisição daqueles consorciados, que é o nome que tem a pessoa que adquire um consórcio. Então, é uma programação onde mês a mês são liberados vários créditos, onde essas pessoas adquirem o seu bem, o seu imóvel,
pode adquirir assim que for liberado o crédito, ou pode esperar. Então é um grupo autofinanciado, né? As próprias pessoas ali pagam aquele valor de parcela e colaboram entre elas para adquirir o bem. Dito isso, então vamos conversar sobre os 11 motivos pelo qual você deve adquirir um consórcio de imóvel. O motivo número 1 pelo qual você deve adquirir um consórcio de imóvel, a gente meio que já deu um spoiler, eu já dei meio um spoiler aqui para vocês, é porque ele não tem juros. Então, realmente, um consórcio, ele não tem nenhuma taxa de juros. Ele não tem aí juros nenhum, taxa de juros zero. O que ele cobra, né? O que a administradora cobra. O que é uma administradora, Mayara? A administradora é a empresa responsável por gerenciar os grupos dos consorciados. Então, no caso, a minha administradora, a qual eu represento, é a Rodobens, uma potência no ramo de consórcio. Então, essa administradora ela é responsável por administrar os bens e os consorciados e os grupos. Então, não tem taxa de juros, porém a administradora ela cobra uma taxa administrativa para gerenciar aquele grupo. Então, basicamente, o valor injetado no grupo são todos dos próprios consorciados, né, dos pagamentos ali das parcelas, das antecipações, e dentro daquele valor da parcela é incluso uma taxa bem pequena se comparada a uma taxa de financiamento imobiliário, que é chamada de taxa administrativa. Algumas outras administradoras, não é o caso aqui da Rodobens, mas algumas administradoras podem cobrar outras taxas, né? Como, por exemplo, fundo de reserva, taxa de adesão. São outras taxas que podem compor uma parcela de consórcio. Então, quando você for pesquisar sobre a administradora, sobre o consórcio, fique atento quais taxas incidem ali sobre o seu crédito. A que sempre vai incidir é a taxa administrativa, e aqui no caso da Rodobens a gente também tem a taxa do seguro de vida, né? Afinal, a gente está falando de um parcelado aí de um imóvel, então ele incide sobre o valor, mas também se comparado a um financiamento, é uma taxa bem pequenininha. Então, mas Mayara, qual que é a diferença de taxa? Então tem taxa? Sim, tem a taxa administrativa, mas não é taxa de juros. Só para vocês terem uma ideia em relação a valores. Qual é a diferença de um para o outro, como comparativo? Um financiamento bancário, em média, ele parte aí de uma taxa de juros efetiva, né, uma taxa total de 8%, 9%, partindo da taxa de juros de 6,9%. Aqui no consórcio da Rodobens, a gente tem uma taxa administrativa que parte aí de 1,58% ao ano. Mayara, ao ano? Não, é o mês. Não, ao ano. Então, você vai pagar aí 1,58 de taxa administrativa ao ano. Então, a diferença entre uma taxa e outra taxa, juros e taxa administrativa, é um valor muito considerável. Então, quando dizemos que o consórcio não tem juros, é porque o valor que incide ali é apenas uma taxa para a própria empresa administrar os grupos. Tá? E isso, o que reflete isso no montante geral? Custo final. Então, quanto maior os juros que você paga, né? Quanto maior a taxa que incide ali sobre o seu parcelado, maior vai ser o teu custo final, o valor que você vai pagar naquele imóvel lá quando você acabar de pagar, lá na frente. Então, quanto menor os juros, menor a taxa administrativa, menor o custo que você vai ter em relação ao montante total, somando todas as parcelas. Então, sim, o fato de um consórcio não possuir juros nenhum é um excelente motivo para você começar a investir em consórcio de imóvel. Porque afinal você vai estar parcelando, né? Você não precisa ali dispor do recurso à vista, você vai estar parcelando o seu imóvel com um valor mensal bem inferior a qualquer financiamento bancário. Um exemplo disso é os valores de parcela.
Mas, Maiara, o valor da parcela fica como? Fica muito próximo do valor da parcela de um financiamento. A diferença eu vou contar no segundo motivo pelo qual você deve investir em imóveis. Então, ficou claro essa parte dos juros? Então, consórcio não tem juros, tem taxa administrativa muito inferior a qualquer taxa de juros. Ok? Então vamos para o segundo motivo pelo qual você deve investir no seu consórcio de imóvel. O segundo motivo é o prazo de pagamento. Então, como eu falei, a parcela com juros, sem juros, com taxa administrativa, sem taxa administrativa, o que isso reflete no valor efetivo da sua parcela? O prazo dentro de um consórcio, ele é reduzido. Eu costumo falar para o meu cliente que não faz nenhum sentido nós, como administradoras, colocar um prazo enorme, por exemplo, de 30 a 35 anos, como nos financiamentos bancários, se a minha taxa administrativa já é bem pequena, né? Então não tem por que fazer esse parcelado tão enorme. Então, em média, os prazos que se aplicam em consórcios vão aí de 10, 12, 15, 18 anos no máximo, né? Então você parcela o mesmo crédito que você parcelaria num financiamento, você parcela no consórcio, porém, ao invés de pagar aí metade da sua vida adulta por um único imóvel, você vai reduzir esse prazo de pagamento de 35, 30 anos para 15, 12, 10 anos. Então a diferença é gigantesca. Pensa 18 anos da sua vida, 18 anos da sua vida que você vai economizar de parcela. Só aí já é um motivo excelente para você pensar em começar a investir em consórcio de imóvel. Então, o prazo é reduzido se comparado aí às linhas de créditos bancários, né, financiamentos bancários, e isso vai refletir no custo final, assim como os juros, e também vai refletir no valor da sua parcela. Mas, Maiara, então a parcela fica muito maior que a de um financiamento bancário. Afinal, vou estar reduzindo aí mais da metade do prazo de pagamento. Aí é que você se engana. Não, não, não. Mesmo o prazo sendo reduzido pela metade, você paga uma parcela muito próxima, se não menor, que a parcela do financiamento bancário. Palmas para o consórcio. Você tá chocado? Tá chocada? Mas é verdade, é isso mesmo que acontece. Então a sua parcela fica menor do que a parcela convencional de um financiamento bancário. Isso tanto para a tabela saque, que é aquela tabela decrescente do banco, porque a tabela decrescente você tem ali uma parcela maior no começo, né? E ela vem caindo de acordo com o tempo passando e você vai pagando. Então, essa parcela da tabela saque ou a tabela price, que é aquela tabela linear de financiamento, você tem uma parcela ou muito próxima da tabela saque ou menor que a da tabela saque. Então, mesmo você eliminando aí 18 anos, 20 anos de pagamento, sua parcela fica ali muito próxima da parcela do financiamento. Então, é um excelente motivo para você pensar em investir em consórcio de imóvel. Então, o prazo é reduzido, o prazo é um atrativo, é um diferencial. O terceiro motivo pelo qual você deve investir no consórcio de imóvel é porque ele não possui entrada. Maiara, nem entrada tem. Não temos entrada. Aqui na Rodobens a gente não tem entrada nenhuma. Alguns consórcios, né, algumas administradoras, elas cobram uma taxa de adesão, que é uma antecipação daquela taxa administrativa que a gente falou, né? Então eles antecipam um percentual dessa taxa na primeira parcela, nas primeiras parcelas. Aqui na Rodobens a gente é taxa de adesão zero, um grande diferencial aí da nossa maravilhosa empresa.
e não possuímos entrada. Então, sabe aquela entrada do financiamento que você tem que dar lá 30% do valor, ou daquele imóvel na planta que você está pensando em adquirir, que você vai ter que parcelar ali o fluxo de obras em 30%? Aqui no consórcio a gente não trabalha com nenhuma entrada. Então, você pode começar a se planejar e a pagar pelo seu imóvel sem entrada nenhuma, pagando apenas a parcela. Sim, isso é um atrativo muito bom. Porque às vezes você tá assim querendo comprar um imóvel, tá assim se programando, você pensa em adquirir ali um imóvel, porém você não tem aquela reserva, né, do valor da entrada. Então, não possuir a entrada, não ter que disponibilizar ali de 30% do valor, é um grande diferencial e aí é um pontapé inicial para você não ter mais desculpas de, eu não posso investir em imóvel, eu não posso sair do aluguel porque eu não tenho a entrada, eu não consigo, não coloquei aquele valor ali na reserva, então eu não tenho como financiar um imóvel. No consórcio, você não tem entrada nenhuma. Você começa ali a se programar, faz o seu fluxo, né, a sua forma de pagamento e inicia pagando somente parcela, tá? Vale lembrar que isso é uma regra aqui da Rodobens. Se você for procurar outra administradora, pode ser que eles te cobrem aí uma taxa de adesão, que seria ainda assim uma mini entrada. Não chega nem perto do valor de 30%. Geralmente se aplica aí de 1% a 4, 5% do valor do crédito que você estiver contratando no caso da taxa de adesão, tá? Então, é muito vantajoso para quem aí quer comprar um imóvel, porém não quer disponibilizar do valor dos 30% do valor da entrada. Então, esse seria o terceiro motivo pelo qual você deve investir no seu consórcio de imóvel. O quarto motivo pelo qual você deve investir no consórcio de imóvel é que ele é muito menos burocrático na questão da liberação se comparado ao financiamento imobiliário. Então, o que quer dizer menos burocracia? É feito análises, né? Inclusive já temos aí linhas de crédito aqui na Rodobens, onde você nem precisa nem comprovar renda. Sim, você não precisa nem ter comprovação de renda para que aquele crédito imobiliário seja liberado. E isso é um diferencial, porque às vezes você até comprova a renda, né? Ou você quer comprovar sua renda sozinho, não quer colocar nenhuma outra pessoa ali para compor a renda. E no financiamento, isso é um critério indiscutível. A renda dentro de uma análise de crédito para financiamento bancário imobiliário é a primeira coisa que o gerente vai perguntar para você. Qual a sua renda? Porque é diante dessa renda que você comprovar, não é apenas falar, você tem que comprovar ali em declaração de imposto de renda, tem que comprovar através de lerite que você ganha aquele valor. Então, a primeira coisa que eles vão te perguntar é sua renda e mediante essa renda, o valor que será liberado para você. No caso do consórcio aqui da Rodobens, a gente não pede comprovação de renda em alguns casos, em alguns grupos, né? Então isso é um grande diferencial que facilita bastante a liberação, porque o próprio imóvel é a garantia, assim como no banco. Então no banco, no financiamento, eles também deixam o seu imóvel alienado. No consórcio também fica em garantia. Porém, o banco, além da garantia, te pede outras garantias, análise de crédito, score, comprovante de renda, muitas vezes uma entrada maior do que 30%, não pode comprometer 30% do valor não pode comprometer 30% do valor da sua renda com o valor da parcela. Então, são várias as regras. E essas regras, quanto mais regras existem dentro do financiamento imobiliário, maior a burocracia em torná-lo viável para você. Então, no consórcio é muito simples. Desde a hora em que você opta por aderir a um grupo, é tudo muito claro, muito transparente. Você tem total acesso ao que acontece dentro do seu grupo. Você tem total acesso aos valores que estão ali dentro do seu grupo. Então, na hora da aquisição, no caso aqui da Rodobens, você vai ter um especialista. Eu acompanho todos os processos dos meus clientes. Isso traz ali um conforto, né? Uma segurança. Você inicia o processo e finaliza o processo de compra do teu imóvel com a mesma pessoa. Isso faz com que você diminua a burocracia, porque você vai ter ali uma especialista cuidando do teu processo, do início ao fim, te auxiliando em todas as etapas. Uma coisa que diminuiu muito a burocracia
aqui na nossa empresa é a questão do digital. Então você não precisa mais enviar papel, trazer papel, envia papel, escaneia papel, volta papel, vai certidão, vem certidão, leva documento, traz documento, manda motoboy, tira motoboy, aquele rolo de papel. Tudo digital. Você só vai escanear ali o documento e mandar para sua especialista me mandar. Você vai escanear um documento e anexar numa plataforma digital que você tem todo o acesso do processo, da documentação do teu imóvel, do início ao fim. Então é bem menos burocrático se comparado a qualquer financiamento imobiliário. Então, isso facilita muito a liberação do crédito, facilita muito a aquisição do bem. Vale lembrar que, assim como no financiamento, se você tiver com algum apontamento no nome, é legal resolver antes da liberação, tá? Mas isso aí também tudo a gente consegue ali conversar durante a análise do teu crédito. O quinto motivo pelo qual você deve investir em imóveis através de consórcio é que o consórcio libera até 100% do valor do imóvel. Isso é um diferencial enorme se comparado a um financiamento imobiliário e entra ali um pouquinho na questão da entrada que a gente falou lá no tópico atrás. 100% quer dizer o quê? Se você escolhe um imóvel, né, vamos dar um exemplo aí, um imóvel de 300 mil reais, e esse imóvel, né, você vai financiar, o banco, ele não financia 300 mil reais. Por regra do Banco Central, para sistemas de financiamento imobiliário, ele pode financiar até 80% do valor, tá? Mas a maioria dos bancos financiam 70% do valor do teu imóvel. Isso quer dizer que você vai ter que ter ali uma entrada de 90 mil para financiar 210. Então, na verdade, você está financiando 70% do valor daquele imóvel. No consórcio, isso não existe. Você pode liberar até 100% do valor do teu imóvel. Então, se você adquirir um imóvel de 300 mil reais, você faria uma carta de crédito, né? Um crédito de 300 mil reais. E esse crédito é 100% liberado para aquele imóvel de 300 mil. Então, é uma grande diferença, né? É um diferencial bem bacana para quem aí não quer dispor dessa entrada, não quer dispor dessa diferença de valor, que muitas vezes podem passar de 30%. Então, há análise ali em financiamentos imobiliários que podem passar dos 30%, chegar a 50% do valor da entrada. Então, você financiaria só 50% do valor do teu imóvel. Então, você pode ter a liberdade de liberar um crédito de 100% do valor do bem é um grande diferencial aqui na modalidade do consórcio. O sexto motivo pelo qual você deve investir em imóvel, né, através do consórcio, não, tá ruim. O sexto motivo pelo qual você deve investir no consórcio imobiliário é que ele é 100% seguro. É uma maneira muito segura de você investir o seu dinheiro, né? Através ali de uma administradora. Por que é seguro? Primeiro que ele é extremamente fiscalizado, né? Desde 2009, o Banco Central, que é o banco dos bancos, assumiu essa fiscalização dos consórcios, das administradoras de consórcio. Então, toda administradora, você deve sim verificar lá no site do Bacen, do Banco Central, se ela é autorizada, se ela é fiscalizada, os rankings, tudo isso você encontra no site do Banco Central, que é o órgão que é responsável por fiscalizar todas as administradoras com auditoria, então é muito seguro. E você também tem informações do consórcio pela ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que também você vai ter várias informações lá no site deles. Então, o consórcio em si, desde que fiscalizado aí, desde que regulamentado pelo Banco Central, ele é um produto 100% seguro. Você tem ali todo o respaldo da administradora, os grupos são assegurados, você não tem nenhuma possibilidade de vir a perder aquele valor investido. Muita gente me pergunta: Ai, Mayara, mas e se a Rodobens falir?
Primeiro que é uma empresa enorme, né, de muitos anos, de muita credibilidade no mercado, uma gigante no ramo do consórcio, mas apenas para exemplo, se vir a falir, o grupo, né, cada grupo é assegurado, então você não corre o risco daquele dinheiro que você investiu naquele grupo ser perdido, vai ser alocado possivelmente em outra administradora, como já tem casos no mercado de administradoras que abriram o grupo para leilão e outras administradoras compraram. Então, assim, é uma maneira muito segura de você investir o seu dinheiro, investir ali na compra do teu imóvel, é bem regulamentado, bem fiscalizado. E o sétimo motivo pelo qual você deve investir em consórcio imobiliário é a escolha. Mas, Mayara, o que é a escolha? A escolha. Eu vou te dar um exemplo mais fácil. Você tá ali, vamos supor que você optou por comprar um imóvel na planta. Uma vez assinado o contrato e uma vez que inicia as suas obras, você vai estar ali vinculado àquele imóvel, né? Então, no período de obras, vamos colocar aí 3 anos e meio, se surgirem outras oportunidades para você adquirir um outro imóvel com um valor melhor ou com uma melhor localização, ou então se você decidiu se mudar de cidade, de estado, você não consegue, você vai estar ali, você vai estar com aquele imóvel preso a você. No consórcio, você já investe o valor para aquisição de um imóvel, porém, você só escolhe o imóvel na hora em que você se sente confortável. Então, você vai ali pagando as suas parcelas mensais, né? Você libera o teu crédito e a partir daí você pode escolher o imóvel que você quiser, na localização que você quiser, em todo o território nacional. Então é uma maneira flexível, né? Você tem aí o poder da escolha. Você escolhe o imóvel, não é o imóvel que escolhe você, né? Você não tem que se encaixar no padrão daquele imóvel. E sim escolher o imóvel, você vai estar ali com o seu valor liberado, o valor que você escolheu para adquirir o teu imóvel, e você vai escolher o melhor imóvel para você. Então é um fator que é excelente, ele faz com que você tenha mais oportunidade de mercado. Por que oportunidade de mercado? Porque se você tem ali um valor liberado à vista, né? Você já tem ali o valor pronto para aquisição. Em uma negociação ali com o proprietário, com a construtora, com a imobiliária, você tem o poder, né? Você tem ali o poder da negociação. Você consegue negociar, né? Você tem ali opções de escolha. Você pode procurar vários imóveis, várias ofertas, ver qual melhor se adequa ao teu sonho, ao teu objetivo. Então você tem ali o poder na sua mão de escolher o imóvel dos seus sonhos. Então sim, é um grande diferencial você poder escolher o imóvel na época em que você for adquirir. O oitavo motivo seria a flexibilidade, que tá ali dentro um pouquinho da escolha. E o que é a flexibilidade? Eu até dei um spoiler aí no motivo anterior. É você poder escolher, né? Você tem a flexibilidade tanto de escolha de cidade, de tipo de imóvel. Então, Mayara, eu fiz o meu consórcio pensando em comprar um apartamento. ok. E aí, liberei meu crédito, tô ali pagando a minha parcela mensal. Surgiu uma casa. E a casa é a casa dos meus sonhos. Mas eu fiz pensando no apartamento. Posso trocar? Claro que pode. Você tem essa flexibilidade, né? Você tem ali o poder de escolher. Não quero mais morar na minha cidade. Apareceu uma oportunidade de morar em outra cidade, ou no interior, ou na praia. Quero trocar a casa que eu ia comprar por uma casa de veraneio. Posso trocar? Pode trocar. Você tem aí o território nacional inteiro para escolher aonde aquele imóvel vai estar localizado. Não quero mais comprar um imóvel pronto, quero construir a minha casa. Posso? Pode. Então, assim, é uma flexibilidade enorme. Além do que, você tem a flexibilidade no próprio crédito. Mas, Mayara, como assim no próprio crédito? Dentro dos grupos que nós possuímos de consórcio para imóvel, a gente tem as categorias de crédito, para justamente te dar esse poder de escolha, né? Mas, Mayara, como que eu vou escolher o crédito se eu não sei nem que imóvel que eu vou comprar ainda?
Então você vai escolher ali uma média do valor que você acha, você vai dar uma pesquisada naquele lugar que você quer, mais ou menos o padrão de imóvel que você quer, e você vai adquirir um crédito. Porém, você tem ali por contrato, né, por flexibilidade do teu grupo, o poder de mudar aquele crédito no decorrer do período que você estiver pagando, desde que o crédito não esteja liberado, né, desde que o crédito não esteja contemplado. Você pode migrar. Então, um exemplo que é bastante comum. Maiara, fiz um crédito de 350 mil, porém, eu escolhi um apartamento, uma casa de um valor de 500 mil reais. E agora? Eu quero mudar o meu crédito. Desde que ele não esteja contemplado, você pode fazer essa migração de 350 para 500 mil reais. Porque o grupo de 350 a 500 mil, ele permite essa migração. Então, você tem essa flexibilidade, né? E Maiara, e se for ao contrário? E se eu escolhi um crédito maior e aparecer uma oportunidade única, um imóvel mais barato, ou na região que eu vou comprar agora está mais barato? Desde que o crédito não esteja contemplado, você consegue reduzir. E mesmo que ele já esteja aí liberado, nesse caso de redução, né, transformar um crédito maior para um crédito menor, esse excedente que terá, essa diferença que terá entre os dois créditos, você pode utilizar para vários fins. Então, a palavra flexibilidade dentro do consórcio, ela praticamente não tem limite, porque você tem ali a flexibilidade de poder usar esse remanescente para documentação, para alguma benfeitoria física no teu imóvel, né? Alguma reforma no teu imóvel. Maiara, não quero usar para nada. Você pode mandar, deixar ali rendendo para você e retirar esse valor. Pode utilizá-lo para adquirir outro imóvel, né? Ou então, Maiara, não quero usar para nada, quero abater da dívida. Pode abater da dívida. Então é muito flexível, né? Além do que você tem várias opções de escolha de prazo, você pode escolher o pagamento de várias formas. Você pode amortizar aquela parcela, né, antecipando parcelas, ofertando um valor de parcela como lance, que nada mais é do que uma antecipação aí de parcelas. Então, a flexibilidade é a palavra aí que manda no consórcio, né, define o consórcio. Você tem essa flexibilidade em vários quesitos dentro da mesma modalidade. Então, sim, é um excelente motivo para você pensar em investir em consórcio imobiliário. O nono motivo pelo qual você deve pensar em adquirir um consórcio para chamar de seu é o planejamento. Mas o que é planejamento, Mayara? Planejamento é o quê? Hoje, você tem a ideia de que você quer comprar um imóvel ou simplesmente quer investir aquele valor, porque senão você gasta com outra coisa, ou então você quer investir pensando lá no futuro, porém você não escolheu o imóvel ainda, você não sabe quais são os planos para daqui 2, 3, 4, 5 anos, você não sabe, mas você já quer começar a galgar ali, a criar o teu patrimônio, né? Você quer começar a investir, você quer começar a usar o seu dinheiro a seu favor. E o planejamento no consórcio é isso, é você poder adquirir um crédito, né, onde esse crédito não estará vinculado a nenhum imóvel específico, e você vai se planejar ali durante o período que você tiver em mente, 1 ano, 2, 3, 4 anos, para você se planejar 5 anos, 10 anos. Muita gente usa o consórcio, inclusive, para planejamento de aposentadoria, né? Fazer ali o pezinho de meia para quando se aposentar. Muitas pessoas investem em consórcio para previdência privada, né? Então, tem várias formas de você se planejar através do consórcio. E esse planejamento, ele é legal em vários motivos. Primeiro que você vai estar no comando, né? Você vai estar ali com os seus planos nas suas mãos, né? Você tá se programando, você tá se planejando. E também você tem a questão do planejamento, porque muitos clientes vêm até mim e falam, Maiara, eu tô noiva e eu quero comprar um imóvel. Eu vou me planejar para o meu casamento para daqui 3 anos. Eu vou começar a pagar hoje. Então, é uma forma de se planejar. Maiara, eu quero um apartamento maior, porque a minha família vai crescer. Eu quero um apartamento, eu quero me planejar, primeiro ter a casa, o apartamento maior, para depois aumentar a minha família. O consórcio te ajuda nesse planejamento. Então, o planejamento é uma palavra muito importante para nós do ramo do consórcio, porque além dele
está ali, né, regendo, porque você tem que ter essa programação, tem que ter esse planejamento, ele faz total diferença no, você não comprar ali na emoção, você analisar as ofertas, analisar o mercado, analisar todas as opções, escolher o melhor para você, né? Você escolhe por você. Você vai escolher a melhor opção, a melhor localização. Você tá no planejamento, você tá no planejamento ali dos parcelados. As suas parcelas você tem ali parceladas de acordo com o planejamento que você fez em relação a prazo. A taxa administrativa já vai estar ali inclusa. Então você tem total planejamento do início ao fim do teu projeto. Então isso é um excelente diferencial. O 10º motivo pelo qual você deve pensar em investir em imóveis é você não se descapitalizar do valor que você possui. Então a gente fala bastante, a gente compara bastante o consórcio com o financiamento, mas também há a possibilidade de você comprar o imóvel à vista, né? Comprar aquele bem à vista. E esse motivo, né, o motivo 10, que é a não descapitalização do recurso, ele é legal porque se você tem ali o valor à vista, né? E você tem a possibilidade de adquirir um crédito através do consórcio, e esse crédito fazer com que você adquira o seu bem e manter aquela reserva, aquele valor que você tem, não descapitalizar daquele valor, não dispor daquele valor, te trará outras oportunidades. Então, se você adquire um consórcio com uma taxa administrativa baixa, né, um prazo de pagamento reduzido, com poder de escolha, com poder de compra à vista, você mantém excelentes benefícios, né, que englobam a modalidade e ainda mantém o seu recurso, que você pode investir em um outro fim, talvez um fim que te dê aí mais retorno, mais lucratividade. Então você tem ali as duas oportunidades, você adquire um consórcio para comprar o seu imóvel e você mantém o seu recurso para investir em outra modalidade. E você tá ali sem dispor, você continua com aquele valor. Então, se você comprou um imóvel, ou então, Maiara, eu quero dispor de uma parte, tá? Então, se você, vamos supor, você tem um valor para comprar à vista, não quer dispor de 100% do valor para compra, faz um consórcio, não quer colocar o valor total, não quer parcelar o valor 100% do imóvel, utilize uma parte desse valor que você possui de recurso à vista e a outra parte você investe em outra coisa, você reserva, você mantém ali na sua reserva de emergência para um futuro, você tem ali mais poder, você faz com que o seu patrimônio aumente numa escala mais rápido, porque você está investindo aqui, pagando uma parcela baixa, né, uma parcela ali com uma taxa administrativa baixa, que muitas vezes tenho muitos clientes, inclusive eu faço isso. Você adquire um consórcio, você compra uma casa, um apartamento, constrói e você aluga. E esse aluguel paga. Então, assim, existem várias formas de você criar patrimônio, criar renda através do consórcio e não descapitalizar do valor à vista, tá? Então, é uma excelente opção também para quem quer comprar à vista, usar o consórcio e manter ali o valor ou parte do valor, ok? Então, é um excelente motivo. O 11º motivo pelo qual você deve investir em imóveis é que é uma compra inteligente. Mediante a tudo isso que a gente falou aqui, que eu falei aqui para vocês, em relação a todos os benefícios do consórcio, é claro que é uma forma de adquirir um imóvel de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais programada, de uma maneira onde você estará no controle do início ao fim, onde você terá ali uma taxa baixa, um prazo reduzido, poder de escolha, você vai poder escolher o imóvel que você quiser, você vai escolher o crédito, você vai ter ali uma especialista, eu cuido para você do início ao fim de todo o seu projeto, você tá no controle de toda a situação. Então você tá assim fazendo uma compra inteligente, você tá trocando ali o imediatismo de ir ali no banco e trocar eu quero meu imóvel agora, eu vou comprar um imóvel agora e eu vou fazer um financiamento e pagar 35 anos por um único imóvel e no final acabar pagando aí 2 imóveis e meio. Então você troca esse imediatismo, essa falta de planejamento por uma compra programada, por uma compra planejada, por uma compra sem juros, onde você vai aí sentir que você está fazendo um bom negócio, você está realmente adquirindo um bem de maneira planejada, de maneira inteligente. Nossa, Mayara, eu adorei! Então o consórcio é maravilhoso.
Muitas pessoas fazem, então vamos trazer aqui um pouquinho os números, né, sobre o consórcio. No último ano, 7,93 milhões de pessoas estão no consórcio, estão como consorciados em alguma das modalidades da linha de crédito dos consórcios, seja para imóvel, seja para carro, caminhão, serviço, moto. Então, muitas pessoas já descobriram que essa maneira de adquirir bens de forma planejada, de forma sem juros, é a melhor opção. Relacionados a imóvel, 1 em cada 5 imóveis já são adquiridos através de consórcio hoje no Brasil. Então, quanto mais o tempo passa, mais pessoas descobrem o poder dessa linha de crédito. Então, se você gostou, agora você já tem essa clareza em relação ao consórcio imobiliário, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu curtir. E já segue para mais dicas, porque aqui a gente vai falar bastante das modalidades que você tem, as formas, dicas, novidades do mercado imobiliário, para você estar cada vez mais perto de adquirir o seu imóvel. É isso, um grande abraço e até a próxima!